Olá, alunos! Dando continuidade ao nosso estudo sobre sujeito, hoje nós trabalharemos o sujeito oculto, tá? Na aula passada trabalhamos o indeterminado, hoje o oculto. Mas o que seria o sujeito oculto? O sujeito oculto é o sujeito que nós identificamos ele pela desinência verbal. Ele não aparece explicitamente, tá? Na oração, mas nós conseguimos identificá-lo pela desinência verbal. Deixa eu colocar aqui um exemplo para vocês. Comi o bolo. Nós temos aqui o verbo, né? Comi o bolo. Nós temos o verbo na oração, mas explicitamente não vemos o sujeito. Nós sabemos devido à desinência verbal. Quem comeu o bolo? Eu comi o bolo, né? Eu. Nós temos a pessoa verbal implícita, tá bom? Outro exemplo, não consigo deixar de jogar bola. Não consigo deixar de jogar bola. Deu uma balançadinha aqui, tá? Por causa do suporte. Não consigo deixar de jogar bola. Quem não consegue? Novamente, né? Eu não consigo, certo? Sempre observar a relação do verbo, né? Que pessoa verbal? Qual a desinência verbal? Está indicando qual pessoa verbal? Se nós conseguimos identificar essa pessoa, será o sujeito oculto, né? Nós temos oculto, nessas duas frases, o eu, certo? Outro exemplo que eu posso dar para vocês. Escondeste a minha bolsa. Deixa eu botar um pouquinho mais para cá. Escondeste a minha bolsa onde? Escondeste a minha bolsa onde? Se nós observarmos, pelo verbo, nós conseguimos determinar quem é a pessoa verbal, né? Pela desinência verbal. Escondeste. Tu, né? No caso, tu escondeste a minha bolsa. Então, nós observamos que dá para saber quem é a pessoa verbal. Está implícito, tá? Na oração, mas nós conseguimos identificar. Diferentemente do sujeito indeterminado, que nós trabalhamos na aula anterior, onde nós ficamos na dúvida em relação ao sujeito da oração, certo? Deixa eu colocar um exemplo aqui no cantinho para vocês lembrarem. Quando era o sujeito indeterminado, nós tínhamos o seguinte. Foi até um exemplo que eu botei na aula. Roubaram, como o verbo roubaram, né? Roubaram minha casa. Um exemplo. Quem roubou? Aqui não está implícito, não é verdade? Aqui a gente não tem como mesmo saber pela desinência a pessoa verbal. Porque se nós formos olhar pelo verbo, a desinência verbal, poderia ser eles, poderia ser elas, né? Fica a dúvida. Qualquer pessoa pode ter roubado a casa, por isso que é indeterminado, tá? Sempre observar para não confundir o oculto com o indeterminado, tá? Que às vezes nós confundimos para não ter essa confusão. Se você conseguir perceber quem é a pessoa que praticou essa ação verbal, tá? O sujeito dessa oração, por quem se declara algo, será oculto. Se você não conseguir identificar, será indeterminado, certo? Agora, na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar oração sem sujeito, tá bom?